Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ácidos. A aula de hoje será sobre grau de hidratação dos ácidos. É um assunto que tem a sua importância, aparece vez por outra nas provas, mas veja só, nas escolas, alguns professores fazem a opção de não dar esse assunto. Então, se você está estudando para a escola, veja se esse assunto foi dado ou não. Tá legal? Então, o que é o grau de hidratação do ácido? Olha só, galera. O ácido normal, o ácido padrão, ácido normal. O ácido normal, que é o ácido padrão, ele recebe o prefixo orto. Orto, tá? Como assim, Marco? Ácido padrão recebe o prefixo orto. Vamos imaginar aqui, ó, H3PO4. Como é o nome desse ácido? O nome desse ácido aqui é o ácido ortofosfórico. Mas, galera, esse prefixozinho aqui, orto, ele é opcional. A gente pode colocar ou não no nome. Então, tanto faz a gente dizer ácido ortofosfórico ou simplesmente ácido fosfórico. O orto é opcional. Tá legal? Se eu pegar esse ácido normal aqui e retirar uma molécula de água dele, tirar uma molécula de água, aí esse ácido vai receber um prefixo chamado de meta. Então, o que é um meta? O meta é um ácido sem água. Vamos imaginar o seguinte, ó, o H3PO4. H3PO4, se eu tirar uma molécula de água dele, vai formar quem? H3 menos 2 vai dar HPO4 menos 1, 3. Então, qual é o nome do HPO3? É o ácido metafosfórico. Então, o que é esse prefixo meta? Esse meta quer dizer que é o ácido padrão sem água. Tranquilo? Então, esse prefixo meta significa retirada de água de um ácido padrão. Orto é o ácido normal. O orto aparece ou não, é opcional. Normalmente não aparece não, tá legal? O meta é um ácido desidratado. Galera, se eu pegar o ácido normal, multiplicar por 2 e tirar uma molécula de água, aí vai receber o nome de piro. Como é isso aqui, galera? Olha só. Se eu pegar o H3PO4, que é o ácido fosfórico, como é que a gente obtém o piro? A gente multiplica ele por 2. Vamos multiplicar ele por 2. Então, isso aqui vezes 2 vai dar quem? H 2 vezes 3, 6. P 2 vezes 1, 2. O, 8. 2 vezes 4, 8. Aí eu vou pegar esse ácido agora e vou tirar uma molécula de água. Então, menos H2O. Sobrou quem? 6 menos 2, 4. P, 2, O, 7. Tá legal? Esse ácido aqui, ele não é o ácido fosfórico? Esse ácido aqui que a gente obteve, ó, multipliquei por 2, depois tirei uma água. Quando eu multiplico por 2 e tiro uma água, nós chamaremos de pirofosfórico. Então, piro, o que quer dizer esse piro aqui? Multiplica por 2 e tira uma molécula de água. Tá legal? Então, ácido orto é o ácido normal, que está com sua aguinha normal, tá? O meta, eu vou pegar o ácido padrão e vou tirar uma molécula de água, enquanto o piro, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o 2 e tirar uma moléculazinha de água. Belezinha? Mas veja só, pessoal, existe uma maneira que é fácil de identificar o ácido piro, que é o mais comum, tá? O que aparece mais pra gente. Como é que a gente vai identificar um piro, um ácido piro? Tem esse doisinho aqui no meio. Apenas usar piro alguma coisa vai apresentar esse doisinho aqui no meio. E o ácido mais comum é o pirofosfórico e o que vem do H3PO3, que é o pirofosforoso. Tá legal? Então, em relação ao grau de hidratação de ácidos, o que é que a gente tem que saber?
O padrão, o prefixo é orto. É obrigado a aparecer o orto? Não. O orto é opcional. Ácido sulfúrico ou ortosulfúrico. Ácido nitroso ou ortonitroso. Tanto faz. Orto é opcional. Se você tirar uma molécula de água, você vai usar o prefixo meta. E se você multiplicar por 2 e tirar uma molécula de água, aí você vai usar o prefixo piro. Então, qual desses ácidos é o que tem mais água? É o orto. E esses dois são ácidos que se retira a água. Tá legal, pessoal? Então, em relação ao grau de hidratação dos ácidos, é isso aqui que a gente tem que ver. É um assunto que não é muito cobrado, mas existe, tá legal? A fórmula ácido piro é o mais cobrado e nós vamos identificar o piro através desse doisinho aqui no meio do ácido. Apareceu esse doisinho lá na sua prova, é piro alguma coisa. O mais comum é o pirofosfórico, que tem essa formulazinha. Legal? Então, para vocês, terminamos a função ácido, tá? Nossa próxima aula a gente vai ver outra função, que é a função básica. A gente aprendeu os conceitos de um cientista, que é o ácido de Arrhenius. Então, a gente estudou tudo que tem de ácido de Arrhenius, que são os ácidos mais cobrados no nosso ensino médio, tá? Mas na frente a gente vai aprender outros conceitos de ácido e base. Na nossa próxima aula, a gente vai ver bases, definição, classificação, nomenclatura, tudo que a gente fez para ácido, a gente vai usar também para as bases. Legal? Então, um molde de beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!